Cenário dramático, né, Falcão? Essa é uma das residências mais atingidas na cidade de Palhoça e o Falcão mostra a situação nessa manhã de terça-feira, penúltimo dia do ano. Que fim de ano para essa família, né? Paulo César já está com a gente para falar do assunto. Bom dia, PC. Bom dia, Marta, para você. Esperamos que seja para muitas famílias que possam se recuperar. É o caso dessa família que a gente observa. E a gente observa também, Marta, que o local, se apresentava riscos pela remoção de terra, precisava ter monitoramento, autorização, liberação por parte do município, em especial da Defesa Civil, porque existem regras para corte de solo, de terra, que respeitem as regras para evitar esse tipo de ocorrência. Se houve responsabilidade da empresa que está fazendo a remoção, é claro que a Defesa Civil deveria ter observado isso antes. E se houve registro da presença da Defesa Civil local ali naquele ambiente e não fez o devido apontamento sobre os riscos, alguém terá que ser responsabilizado. Nesse caso, se houve responsabilidade da empresa, haverá sim uma cobrança muito mais ampla. Me chama a atenção porque a Defesa Civil de Palhoça é uma das mais atuantes da região da Grande Florianópolis. Temos que fazer justiça em relação às ações, mas é necessário fazer uma análise bem mais minuciosa em relação a esse caso específico, como tantos outros. Você já atuou dentro da Defesa Civil, né, Paulo? Tenho uma experiência em Defesa Civil, um pouco de conhecimento do regramento de Defesa Civil e talvez uma das principais discussões, Marta, seja a prevenção por meio de obras estruturantes. E isso precisa de recurso público. Fundamental o investimento de recurso público. Precisamos rever os conceitos. E é nesse quesito que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Infelizmente, a gente precisa de uma chuva para que o poder público seja também provocado a fazer novos investimentos. Para se ter uma ideia, aqui em Santa Catarina, temos sim uma previsão orçamentária bem interessante para obras estruturantes, mas também de atenção aos municípios que possam ser afetados por qualquer tipo de reação do clima ou até mesmo da natureza. Ninguém vai conseguir conter as chuvas, mas é necessário a gente planejar os municípios. O orçamento do Estado para 2025 era de 230 milhões, subindo um pouco mais, também com a previsão de início de obras importantes preventivas para o Estado de Santa Catarina. Projetos, inclusive, que nasceram lá depois de 2008, quando centenas de pessoas ficaram fora de casa, milhares de pessoas deixaram as residências, mais de 100 mortos por conta do episódio no Vale do Itajaí. E aí veio um grupo de japoneses, a JICA, e promoveu um projeto de reconstrução e também para amenizar impactos de cheias como aquela, que teve cerca de 2,5 metros. Pois é, se as obras tivessem saído do papel depois que foram concluídos esses projetos em 2011, uma cheia como aquela poderia ser reduzida em até 2 metros, passando de 2,5 para no máximo meio metro. Mas ao longo dos anos, as discussões políticas não permitem que obras como essa sejam construídas por falta de interesses de governantes que atrasam o processo de construção. Jorginho Melo prometeu construir as barragens de pequeno porte no Alto Vale do Itajaí e também no Vale do Itajaí, em Botuverá, onde uma barragem de múltiplo uso poderá ser construída. Seriam obras interessantes, mas precisam sair do papel. Os rios também precisam ser melhorados, não basta apenas fazer o desassoreamento, precisam ser reforçados porque as margens do sedimento vão voltar para o leito e novamente perder a capacidade desses canais para escoamento da água da chuva. Para se ter uma ideia, o governo federal estimou aí para 2025 1,5 bilhão de recursos para prevenção, para proteção e resposta em defesa civil. Só que no ano passado foram quase 3,7 bilhões. E lá em 2021, 1,3 bilhão. Recurso que muitas vezes é aplicado em resposta, reconstrução, mas obras preventivas parece que deixaram de ser prioridades em todo o Brasil. É claro que a gente não pode apontar o dedo apenas para o governo federal, para o governo do estado e também chamar a atenção dos municípios, sejam eles de pequeno porte ou grande porte, para construir uma política local de prevenção e proteção em defesa civil, estruturar essas pastas e tornar elas tão potenciais quanto saúde, educação, segurança pública e tantas outras necessárias para que o município seja cada vez mais eficiente e resiliente. É lamentável, Marta, quando a gente observa esse cenário da falta de interesse em promover prevenção e proteção civil.
porque quem paga a conta são pessoas como essas, que perdem casas, que têm que sair de casa, que perdem o pouco que construíram ao longo dos anos, com muito suor, muito trabalho, e com salários, como a gente trouxe ontem, mínimo, e que não dá, muitas vezes, nem para construir uma vida mais digna. Passou da hora de gestores públicos serem mais sensíveis à população, sensíveis àqueles que mais sofrem. A dor deles é a dor de todos que sentem num momento como esse, de Natal, de final de ano, que nem sabem como vão virar 2025 para 2026 e alguns fora de casa. Obrigada, Paulo César. Sempre bom ter você com a gente, viu? Bom trabalho para você e para todos que nos acompanham e que Deus acolha essas pessoas para que eles possam realmente reencontrar a reconstrução e que o poder público seja presente. Até amanhã.